Fala pessoal, professor Bruno aqui. Sejam bem-vindos ao canal Fique Tranquilo. E na aula de hoje nós vamos estudar geometria espacial. Nós vamos deduzir nessa aula de hoje as fórmulas dos principais prismas. Se você precisa aprender esse conteúdo e tem interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal para você receber as próximas aulas. Então vamos lá, vamos começar o vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Nós vamos nessa aula de hoje deduzir as formas dos principais prismas, tá? Mas antes, a gente precisa ali passar por um pré-requisito, que são as áreas das principais figuras planas, tá? Eu vou te apresentar aqui a área do triângulo equilátero, do quadrado e do hexágono regular, tá bom? Você deve se lembrar, triângulo equilátero é aquele que tem os lados iguais, né? Vamos supor que a gente chame o lado de L. Como é que faz a área dele? A área dele é lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Tá? É interessante que você guarde essa forma. A dedução dela parte aqui do teorema de Pitágoras, quando você traça a altura do triângulo aqui e aplica Pitágoras, tá? Mas é interessante que você guarde ela para ganhar tempo. A área de triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A de quadrado, vamos chamar o lado do quadrado de L. A área dele, você lembra, é lado ao quadrado. Beleza? E a do hexágono regular? Vamos chamar o lado dele de L. Você tem que lembrar que dentro do hexágono, a gente tem 6 triângulos equiláteros. Repara aí, tá? Então é só fazer 6 vezes essa fórmula. Aí, se você quiser simplificar o 6 com 4, pode. Eu deixo assim mesmo, só para você lembrar que são 6 triângulos equiláteros, tá bom? Então, é fundamental que você conheça essas 3. São as áreas que a gente vai mais usar aqui em prismas. Bacana? Aí, agora nós vamos deduzir as formas do prisma triangular regular, do prisma quadrangular regular e do prisma hexagonal regular. A ideia não é que você decore essas fórmulas, tá? Se você souber a área das figuras planas, a ideia é que você entenda, tá bom? Olha só, a ideia é que você olhe para a figura e consiga perceber como você vai fazer aquele cálculo. Então vamos lá. Prisma triangular regular. O que significa prisma triangular? A base é um triângulo. E como ele falou que ele é regular, é um prisma reto em que a base é um triângulo equilátero. Os lados da base são iguais. Aí, vamos chamar o lado da base aqui, por exemplo, de L. Tá? Os 3 são L e a altura eu chamei de H. Então tá aqui o nosso prisma em azul. Aí eu desci a área da base dele aqui para você visualizar melhor. Eu arrastei ela para baixo aqui, ó. A área da base é a área do triângulo. Como é que faz a área de triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Agora a área lateral. Gente, o que é a lateral de um prisma reto? São retângulos, né? Se você desmanchar ele, olha aqui, eu desmanchei ele para você, a gente vai ter 3 retângulos. Então, a área lateral vai ser 3 vezes a área do retângulo. Como é que faz a área do retângulo? É a base dele, que nós chamamos de L, né? Ó, vezes a altura, que é H. Olha só para você ver no modelinho aqui na minha mão, a área da base é a área do triângulo equilátero e as laterais do prisma são retângulos, tá vendo? São 3, né? Então é 3 vezes base vezes a altura, beleza? A área total, você vai ter que somar as duas bases mais a área lateral. 2 áreas da base mais a área lateral. E o volume a gente já comentou, é a área da base vezes a altura. Tranquilo? Agora vamos para o prisma quadrangular regular. Quando você lê o nome aqui, ó, prisma quadrangular, as bases são quadriláteros, tá? E como é regular, vai ser um quadrado. Os lados da base são iguais e ele é um prisma reto. Você lembra que prisma
é um poliedro que tem duas bases iguais e paralelas. Então tá aqui o desenho de um prisma quadrangular regular, tá? Vamos chamar o lado da base dele de L e a altura de H. Aí a primeira coisa que a gente precisa saber calcular, a área da base. Aí eu peguei a base dele aqui e arrastei. Isso daqui é um quadrado. É só fazer lado ao quadrado. Agora a área lateral. Gente, a lateral de um prisma reto são retângulos, né? Olha para esse prisma. Quantos tem ao redor dele aí? Tem 4, né? Eu coloquei eles aqui, ó. Eu abri a figura, tem 4 retângulos. Então é só você fazer 4 vezes a área do retângulo, que é a base que nós chamamos de L vezes a altura. A área total é tranquilaço, você soma as duas bases mais a área lateral. E o volume, área da base vezes a altura. Tá lá. Agora eu queria que você pausasse o vídeo, tá? E tentasse deduzir as formas do prisma hexagonal regular. Pausa aí, deduz e daqui a pouco você vem acompanhar para ver se você acertou. Vamos lá, pessoal. Prisma hexagonal regular. Se é prisma, duas bases iguais e paralelas. Como são essas bases? Hexágonos. Como é regular, os lados do hexágono são iguais. Os lados da base são iguais e ele é reto. Vamos chamar o lado da base de L e a altura de H. Aí isso aqui é a área da base. Eu arrastei a base aqui para você visualizar ela melhor. É a área do hexágono. O hexágono são 6 triângulos equiláteros. 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área lateral. Gente, a lateral são retângulos, né? São quantos? No caso, são 6. Olha, eu tirei aqui para você ver, ó, 6 retângulos. Aí você faz a área do retângulo. Vai ser base, que é o L, né? Que nós chamamos de L, vezes a altura, que é H. Tranquilo? Área total. Duas áreas da base, mais a área lateral. E por fim o volume. O volume de prisma é a área da base vezes a altura. Beleza, pessoal? Toma cuidado com um detalhe que eu já falei na outra aula. Quando você calcula a área da base, é a área de uma base só. Quando você calcula a área lateral, é a área das faces laterais somadas. No caso desse daqui, eram 3. Se ele te pede a área lateral, é a soma das faces laterais todas. A área da base é uma só. Tá bom? Outro detalhe, a ideia não é que você decore essas fórmulas aqui não. Tá? A ideia é que você olhe para o prisma, tá? Você, lendo o nome dele, saiba que prisma é e saiba como calcular. Você só precisa saber aquilo que a gente viu nos pré-requisitos, que são as áreas das figuras planas. Tranquilo? Se tiver gostado, deixa o like para mim e se inscreva no canal. No mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!